Ora, boa tarde a todos e bem-vindos a este segundo ciclo de palestras do DM Talks Mundos Matemática, cuja temática agora nas próximas 3 palestras é a matemática industrial. Nesta primeira palestra temos como oradores a professora Ana Jacinta Soares, da Universidade do Minho, e atual presidente da PT Matosinhos. E também temos como orador o professor Adérito Araújo, professor na Universidade de Coimbra e também membro da direção da PT Matosinhos, aos quais eu agradeço desde já o facto de terem aceito o nosso convite para participarem, portanto, nestas palestras. O tema da palestra que vão proferir é Matemática Industrial em Portugal e na Europa, colaborações, iniciativas, carreiras e outras oportunidades. Portanto, dou então a palavra à professora Ana Jacinta Soares, que pressuponho que será a primeira a arrancar então com a nossa palestra. Então, muito boa tarde a todos os presentes. Eu começo por agradecer aos colegas do Departamento de Matemática do ISEL pela iniciativa e por trazerem aqui para a discussão o tópico da matemática industrial. E vou então passar aqui ao início dos slides. Bom, então nesta palestra nós vamos ambos participar. Eu vou começar com uma parte mais pensada dentro do Portugal, digamos assim, e depois o Adérito, o meu colega, irá dar a perspectiva do que se passa na Europa e mesmo fazer o enquadramento e a ligação das iniciativas em Portugal e na Europa. Um momento. Então, antes de mais, penso que será importante aqui todos percebermos o que está em causa e termos uma ideia, todos os presentes, daquilo que se chama a matemática industrial. E que assim, de uma forma simples, é uma parte da matemática que essencialmente lida com problemas que surgem em contexto industrial. Aqui eu refiro-me não só a empresas, mas também a hospitais, instituições financeiras, de administração pública, mesmo instituições de cariz social, portanto, nesse sentido abrangente do termo, e os exemplos que surgem podem ser imensos, alguns deles serão mais ou menos expectáveis ou mesmo óbvios, a modelação de processos tecnológicos, ao nível das finanças, a modelação de opções financeiras. Depois podemos ter, obviamente, otimização, problemas de otimização, e podemos pensar aqui na otimização de cadeias de produção e gestão de estoques, algo muito comum, mesmo otimização de desenho de linhas de transporte, e depois a outro nível, por exemplo, a avaliação de riscos naturais. Podemos falar aqui de cheias e de vulcões, como está a acontecer atualmente, e por aí adiante, como também nosso familiar recentemente, o papel da matemática no planeamento de medidas de contenção e de vacinação, etc. Portanto, são imensos os problemas e os contextos em que a matemática industrial surge. Eu peço desculpa, é que há aqui um certo delay quando eu faço a mudança e não estava ainda a lidar muito bem com isto. Então, agora, nesta palestra, os objetivos são essencialmente, por um lado, destacar aqui o potencial da matemática industrial, realçar ou referir, ou descrever o que existe e o que pode ser feito, as vantagens que podemos extrair da parceria das instituições académicas com a indústria.
como é que a comunidade matemática se organizou e continua a organizar à volta da matemática industrial. Vamos dar alguns exemplos e depois a organização da comunidade matemática na Europa, que aqui ficará, digamos, essencialmente na parte que fica a cargo do colega Adérito. Bom, e para introduzir aqui um pouco de contexto do estado atual da matemática industrial, é mais ou menos claro e reconhecido hoje em dia que o enorme desenvolvimento tecnológico e mesmo a modernização da indústria, já com uma utilização de recursos tecnológicos imensa, conduziu a problemas extremamente complexos no contexto da indústria. Portanto, no fundo, quanto mais desenvolvido estiver o setor industrial, maior será a complexidade dos problemas com que se vai deparar. Então, além disso, acresce que as empresas hoje em dia tornaram-se extremamente competitivas e, portanto, é natural que as empresas, sobretudo as maiores, mas todas de uma maneira geral, procurem cada vez mais soluções muito sofisticadas para resolver os problemas com que se deparam, e aqui é necessário uma intervenção, digamos, de técnicas de modelação, de otimização, mesmo de simulação, tratamento de dados, inteligência artificial, técnicas bastante avançadas, técnicas e um conhecimento também bastante especializado, que nós não vemos, digamos assim, ou não é comum existir na maioria dos quadros superiores que ocupam as empresas. Falamos aqui de engenheiros, economistas, etc. Portanto, a resolução ou o tratamento destes problemas sofisticados com que a indústria moderna se depara, digamos, ultrapassa, de certa forma, a generalidade das competências deste tipo de quadros. Então, torna-se obviamente necessário aqui a ajuda, a colaboração, a parceria, digamos assim, da comunidade matemática, onde podemos ir buscar aquelas competências mais especializadas e a sua intervenção e a colaboração com a indústria na resolução desses problemas. E agora aqui, de uma maneira um bocadinho breve, digamos assim, estou a sair do contexto de Portugal, mas no fundo também estamos abrangidos por estes aspectos. Eu vou referir aqui, chamar a atenção, talvez sejam até já do conhecimento de muitos dos presentes, um conjunto de relatórios europeus que foram sendo produzidos. Este primeiro que aparece aqui foi em 2012, no Reino Unido, e que serviu essencialmente para mostrar de facto como o papel da matemática, da investigação matemática e da sua utilidade, digamos assim, contribui ou pode contribuir, ou contribuiu mesmo para o desenvolvimento da economia, na medida em que gera emprego, em que produz receitas, digamos assim, permite que as empresas se inovem e progridam de uma maneira substancial. Depois os interessados poderão aceder a todos estes relatórios na página da Rede Europeia de Matemática para a Indústria. Portanto, este foi o primeiro que surgiu e que evidencia esse aspecto. A seguir apareceram outros, apareceu, por exemplo, um relatório com o mesmo tipo de abordagem, digamos assim, na Holanda, em que refere mesmo o papel importante da matemática no sentido de suportar e de promover uma economia avançada e inovadora. Portanto, fala-se aqui mesmo na contribuição, no crescimento em termos de indicadores para a economia holandesa. Continuando também em França, um relatório do mesmo tipo, em 2015, que refere mesmo, aborda, descreve, estudou a comunidade de investigadores de matemática, o papel, a forma como trabalha, a sua colaboração com matemáticos estrangeiros, portanto, tudo isso é cooperação com outras áreas da ciência, e depois destaca alguns aspectos, para além de fatores económicos como os anteriores, destaca certas características, certos aspectos que são reconhecidos nos matemáticos e que podem ser utilizados de maneira crucial
nesta parceria com a indústria para resolver esses problemas. Eu refiro-me, por exemplo, portanto, aqui eu extraí as frases mesmo do relatório, mas a capacidade dos matemáticos em conseguirem definir estratégias para se adaptar ou para conseguir abordar os problemas que lhes são propostos, e depois mesmo a forma como são capazes de investir a matemática, o seu saber, etc., na resolução desses problemas. Depois a Espanha também, a nossa vizinha Espanha, em 2019, com um relatório também extremamente importante e que destaca aqui o impacto da investigação matemática na economia e que, de certa maneira, justifica a canalização de verba do governo espanhol para este tipo de investigação e de projetos com a indústria. Portanto, o reconhecimento de que, de facto, a matemática pode ter um papel importante e com consequências que podemos quantificar em dinheiro, em ganhos, etc., no fundo justificar essa canalização de investimento na investigação em matemática. Portanto, isto é um pouco do contexto que se vive na Europa atualmente e que promove e abraça esta parceria da matemática com a indústria no tal sentido amplo que eu referi logo no início. Há um outro relatório também muito interessante, este relatório de um professor Philip Bond, do Reino Unido. Portanto, ele trata-se de um relatório em que fala mesmo da era da matemática, o século XXI como a era da matemática, e ele destaca o papel da matemática mais uma vez. Este professor tem tido, eu achei até interessante também, portanto ele aparece na sua página como professor de criatividade e inovação numa escola de engenharia. É alguém que tem trabalhado de perto com órgãos governamentais, digamos assim, em termos de aconselhamento de medidas, e é alguém que tem estado muito envolvido neste tipo de problemas, em particular, aqui é uma curiosidade, mas pode ser interessante também para vermos a abrangência da matemática industrial. Ele tem trabalhado também em tecnologia, que depois é usada em desportos olímpicos e que de certa forma tem sido usada até como suporte, portanto aparece assim descrito como suporte mesmo que terá contribuído de alguma forma para a conquista de algumas medalhas olímpicas. Portanto, de facto, o papel da matemática pode ser variado, imenso, mas todo ele muito positivo a este nível. Bom, contemporaneamente em Portugal, portanto, Portugal não é exceção, é um país menor, talvez com uma indústria, pelo menos a indústria assim avançada, talvez seja em menor escala, o que faz com que de facto em Portugal a quantidade de problemas tão sofisticados seja um pouco menor do que noutros países europeus com uma indústria muito mais moderna e em maior quantidade estas empresas de grande porte, digamos assim. Mas aqui houve matemáticos atentos, eu destaco já um deles, o próprio Adérito, que conversará a seguir, que tiveram uma visão, que mais cedo tiveram esta consciência do papel da matemática industrial e que imediatamente identificaram esta vantagem ou mesmo esta necessidade de unir esforços dentro da comunidade de matemáticos em Portugal. E quando eu digo unir esforços, qual era o objetivo? O Adério depois poderá explicar melhor, mas seria juntar matemáticos com especializações variadas, precisamente para, em conjunto, não todos, mas juntando as áreas necessárias, que em geral não é só uma, mas podemos falar de modelação, podemos falar de equações diferenciais, podemos falar de computação, podemos mesmo otimização, certamente, mesmo grafos, por exemplo, há vários temas e alguns problemas requerem mesmo a conjugação de várias competências e, portanto, o que eles viram foi a necessidade, de certa forma, de organizar estes esforços
numa rede de matemáticos, chamemos-lhe assim, e assegurar a massa crítica que fosse necessária para depois trabalhar nestes desafios da indústria. Claro que o papel desta rede seria, para além deste papel que eu já referi, seria também aumentar a visibilidade da comunidade matemática junto da indústria, portanto, no fundo, mostrar à indústria como a matemática pode ser útil, com exemplos, com parcerias, com projetos em conjunto, tentar promover essa colaboração com a indústria e as instituições académicas. Claro que aqui diria que será mais ou menos óbvio para todos, sairiam ambas as partes, tanto a indústria como as instituições académicas, a ganhar, claro, a indústria, porque teria ali um parceiro com competências que ajudaria a resolver os seus problemas e, de certa forma, a modernizar o seu produto, digamos assim, e a obter mais lucros. E do nosso lado, das instituições académicas, o facto de podermos ter estas colaborações, projetos com a indústria, podiam trazer-nos, por exemplo, a possibilidade de colocarmos alunos de mestrado, de doutoramento, a fazerem os seus percursos dentro da indústria, poderiam mesmo através destes projetos trazer dinheiro, financiamento para as universidades e de certa maneira alimentar esta cadeia esta cadeia de colaboração, digamos assim, e portanto seria benéfico para ambas as partes de maneira inequívoca, digamos. Portanto, foi isso que aconteceu na Europa e é assim que está a acontecer em Portugal, com um ritmo talvez fosse desejável um ritmo mais avançado, mas as coisas vão acontecendo e existem já várias iniciativas que têm precisamente contribuído para estes papéis que eu referi aqui. Então, essa rede que foi constituída é a Rede Portuguesa de Matemática para a Indústria e Inovação, a PT Matsin. Portanto, formalmente ela aparece como uma secção da SPM, a Secção de Matemática para a Indústria, e esta rede, digamos, inclui, eu diria, os principais centros de investigação em matemática do país. São vários. A lista eu por acaso não incluí aqui nos slides, mas visitando a página da PT Matsin é fácil ver essa lista de centros, portanto quase todos os centros de matemática do país integram esta rede e a missão desta rede é, indo de encontro àqueles objetivos que eu referi, é precisamente promover o desenvolvimento da matemática industrial, fomentar esta transferência de conhecimento e proporcionar o aumento da competitividade tanto dos grupos industriais como dos grupos de investigação. Como é que esta rede opera? Ela opera, claro, a nível nacional, mas sempre em articulação com as restantes redes europeias. Portanto, digamos que é uma rede é parte de uma rede mais abrangente, a rede europeia de matemática para a indústria, e onde tem a oportunidade, digamos, de se articular, de participar em iniciativas europeias comuns às várias redes e, portanto, fazer parte, digamos, de tudo e estar a par de tudo o que se passa nos outros países europeus que integram esta mesma rede europeia. Quais são as iniciativas desta rede da PT Matsin, aquelas que eu vou destacar aqui e que podem ajudar a que todos possamos ter algum contacto com este mundo, de parceria da matemática com a indústria? Portanto, algumas das iniciativas, talvez aquelas mais relevantes, digamos assim, são os European Study Groups with the Industry, eu já vou descrever mais à frente, portanto são eventos que juntam a academia com a indústria. As Iberian Modeling Weeks são, digamos, acho que posso dizer dessa forma, uma réplica destes European Study Groups, mas são orientados para a comunidade mais jovem, de estudantes de licenciatura, mestrado, doutoramento. Não têm a participação das empresas, ou não têm tido até à data, como os European Study Groups, mas o objetivo é trabalharem em problemas de contexto industrial.
Depois há alguns eventos de quais destacamos estes Industrial Days, foram eventos que aconteceram anualmente sobre tópicos, digamos, importantes, tópicos quentes, digamos assim, e depois outras iniciativas, talvez mais simples, mas igualmente úteis, algumas sessões temáticas em eventos, em particular no Encontro Nacional da Matemática, alguns seminários que vão sendo feitos, como este ciclo que está a acontecer aqui no ISEL, e uma secção da Gazeta de Matemática, da SPM, onde são publicados artigos que relatam precisamente ou problemas e a solução dos problemas que foram tratados em colaboração com a indústria. Portanto, são textos que são escritos com uma abordagem bastante geral e simples para serem entendidos pelo leitor em geral, com alguma formação matemática, é certo, mas portanto passar a ideia de uma forma simples, pouco técnica. Portanto, podem ser problemas, podem ser outras iniciativas, mas sempre temas relacionados com a matemática industrial. A direção atual aqui, portanto, para além de mim e do Adérito, que estamos aqui hoje nesta palestra, também os colegas Ana Moura, Fernanda Otília, Filipe Marques. Portanto, podem visitar a página da rede e qualquer questão, qualquer troca de ideias que possam querer implementar connosco, podem usar o endereço da rede ou podem contactar um dos colegas em particular, aquele com quem que acharem com quem será mais fácil o contacto. Ora, então eu agora, neste bocadinho que resta, vou descrever assim um pouco rapidamente o que são estes eventos, estas iniciativas que eu referi há pouco. E começando pelos European Study Groups with Industry, portanto, o que eles são, de facto, são em geral um evento com a duração de uma semana e que junta a trabalhar quadros de empresas com matemáticos. Aqui os matemáticos, claro, podem ser professores, investigadores, estudantes de doutoramento, eventualmente estudantes de mestrado, mas digamos, tipicamente são professores, investigadores e estudantes de doutoramento. Então, durante esta semana e logo no início, cada uma das empresas que participa no evento apresenta um problema que gostaria de resolver e para o qual relativamente ao qual acha que a comunidade matemática pode ser uma boa ajuda, apresenta o problema, a seguir os participantes organizam-se em grupos de trabalho e cada grupo trabalha com o parceiro industrial no problema que foi colocado. Portanto, é uma semana de trabalho intenso, que desejavelmente deverá levar a uma conclusão, claro, pode não ser a resolução plena do problema, mas deve levar a alguns resultados que são obtidos durante esta semana. Pode acontecer que o próprio grupo de trabalho tenha sugestões para apresentar à empresa, para implementar no futuro e dar continuidade à colaboração. Pode haver aqui apenas uma resolução parcial, às vezes as empresas têm questões mais delicadas de confidencialidade de dados, etc. Então, por vezes, os problemas não são tratados de uma forma completamente aberta, mas, quer dizer, nasce aqui, digamos, a possibilidade de o problema ser resolvido na totalidade a partir desta semana e melhorar e resolver outros problemas. Portanto, é uma semana intensa de trabalho, mas que em geral decorre num ambiente muito saudável. Eu refiro que o primeiro European Study Group que aconteceu foi em 2007 e ocorreu precisamente no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Portanto, este número 60 entra na contagem destes eventos dentro da Europa, mas teve dois problemas. Cá está o primeiro, a empresa não foi divulgada na página, na altura, certamente que seria conhecida, portanto foi o primeiro. E depois deste apareceram outros, anualmente acontece este evento, portanto no Porto, em Coimbra, e por aí adiante. Eu não pus aqui todos, obviamente, destaquei alguns, portanto, para salientar que foram percorrendo algumas instituições ao longo do país, desde Lisboa ao Minho, passando por Coimbra, Porto, etc. As empresas são muito variadas, as empresas que aderem e que participam neste tipo de evento são muito variadas e são já imensas. Pode-se ver aqui por esta imagem uma amostra das empresas que participam.
E o tipo de problemas, eu aqui tentei de uma forma assim muito breve dar uma pequena ideia do que podem ser os problemas. Eles estão disponíveis nas páginas dos eventos em que os problemas surgiram. Este, por exemplo, foi um problema que surgiu na área do turismo e que tinha a ver com o objetivo do próprio hotel, desta cadeia de hotéis, digamos assim, poder ter um processo de marketing, de decisão, digamos, de gestão que fosse mais robusto e que não fosse meramente baseado numas práticas intuitivas. Portanto, eles criam uma solução mais robusta para gerir as ofertas, etc., etc., ao nível desta cadeia de hotéis. Mas outros também, este aqui na indústria dos moldes, diria eu, que tem a ver com outro problema, o desenho automático dos canais para injetar este plástico, este líquido, estes fluidos para fazer moldes. Portanto, os problemas são mesmo muito variados e a matemática a usar também é muito variada. O ambiente de trabalho, como eu disse, é animado, o programa mostra o quanto ele é intenso, mas de facto participa e para continuar a participar, porque acho que sai mesmo a ganhar e é muito, muito interessante. Tem também a participação de alguns jovens e aqui é uma fotografia que mostra a apresentação parcial, o final dos resultados, não sei. O próximo European Study Group, por coincidência, vai ser exatamente no ISEAD devido aos contingentes que todos conhecemos, portanto pretende-se que ocorra de forma presencial, mas está pensado para 2022, precisamente organizado pelo Departamento de Matemática do ISEAD. Está tudo em ordem agora, portanto eu percebo agora que devo ter perdido a internet durante algum tempo, penso que agora está tudo em ordem, pelo menos do meu lado parece-me que sim, vou continuar então. Sobre as Iberian Modeling Weeks, portanto, o outro evento que eu referi mais dirigido a jovens, ele tem, portanto, como o nome indica, ele é organizado e promovido pelas duas redes, a portuguesa e a europeia, a espanhola, portanto, tem um cariz semelhante, mas como eu referi anteriormente, aqui não há presença da indústria, ou pelo menos não tem havido, mas os problemas surgem são problemas de contexto industrial e aqui em vez do parceiro industrial há um tutor académico, digamos assim, que acompanha o grupo, tipicamente é quem faz a proposta do problema e depois tenta acompanhar o grupo de estudantes, portugueses e espanhóis, na resolução do problema. Claro que traz imensas vantagens para estes alunos, no fundo eles têm contacto com problemas que vão encontrar futuramente ou que poderão encontrar no seu trabalho, no seu percurso profissional. A parte de estarem aqui a colaborar com estudantes de outras universidades, em particular de dois países diferentes, claro que é enriquecedor, e o facto de terem também que pensar no problema, redigir, escrever algo, ajuda à comunicação científica, ao pensamento crítico, etc. Portanto, só vantagens a este nível. Ocorreram já vários, desde 2014 em Coimbra, e têm ocorrido de forma alternada entre Portugal e Espanha. Em 2020 não aconteceu. Também alguns exemplos típicos de problemas, portanto, que surgem, aqui este sobre a mortalidade e a mobilidade causada pelo Zika. Portanto, foi um problema em que trabalhou um grupo numa destas Iberian Modeling Weeks. Outro tipo de problemas pode ter a ver, por exemplo, com as parcerias público-privadas, outro contexto, outro problema.
Ou mesmo aqui, outro tipo de problemas com um cariz mais estatístico. Este é um dos problemas que irá surgir futuramente, digamos assim, e que foi proposto por um colega do ISEL. O ambiente de trabalho também é ótimo, portanto os jovens acabam por levar daqui recordações ótimas, quer pelo convívio, mas pela própria experiência. E a próxima Iberian Modeling Week está quase a acontecer, vai decorrer online, já agora no final de novembro. Ainda estão abertas inscrições para alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento, que são muito bem-vindos e, portanto, pode ser uma experiência a pensar e será certamente uma experiência a não perder. Outras iniciativas com um cariz talvez mais leve, portanto, os Industrial Days foram eventos tipicamente de um dia, que aconteceram o primeiro 2017, 2018, 2019. Eles não o primeiro que aconteceu não nasceu propriamente da rede, foi organizado no âmbito de um projeto europeu, em parceria com um laboratório de Coimbra, um laboratório de computação e análise numérica, mas a partir daí ficou, digamos, a rede portuguesa de matemática para a indústria e inovação, ficou sempre a acolher estes eventos e a participar de forma mais ativa. As sessões temáticas, por exemplo, no Encontro Nacional da SPM, aconteceram pelo menos em 2018 e 2021, nesta última. Eu destaco aqui, tivemos a participação do professor Chris de Bud, que tem uma experiência enorme ao nível da matemática industrial no Reino Unido, uma pessoa com muita experiência e também com muito prestígio. Teve a participação de 2 jovens portugueses que presentemente, ou naquela altura pelo menos, estavam a trabalhar em problemas de colaboração com a indústria, que vieram descrever um pouco desses problemas, e que terminou com a palestra do Manuel Cruz, conhecido todos aqui na comunidade da matemática industrial, digamos assim, que deu uma perspectiva também bastante geral do estado da matemática industrial em Portugal. É possível, então, se os curiosos, interessados, consultarem os artigos que vão sendo publicados na Gazeta, portanto, é numa secção de matemática para a indústria e inovação. Estão lá vários artigos, aqui não queria estar a referi-los com muito detalhe, mas são artigos que têm algum tema relacionado com a matemática industrial. Em breve haverá também um outro encontro organizado pelo CIM, em colaboração com a PT Matecine, será um encontro online, também com a participação de empresas que venham, portanto, estas empresas que irão participar, elas venham de alguma forma falar daquilo que tem sido a sua colaboração com a matemática, vários aspectos em torno da colaboração e das vantagens, esperamos, dessa colaboração com a matemática. Bom, eu termino com isto, agradeço a vossa atenção, eu peço desculpa, mas há aqui um problema, não está a correr muito bem esta passagem, portanto, terminei esta visão dentro de Portugal, digamos assim, e vou agora passar a palavra ao colega Adérito, que fará o enquadramento europeu numa perspectiva mais abrangente. Bem, olá, eu vou só ver aqui, eu vou partilhar aqui os meus... Vou partilhar aqui os meus slides, compartilhar, está aqui, eu acho que vocês conseguem ver uma palavra Europa, não é? Sim. Pronto, deixa-me só por aqui, porque está aqui. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, eu já estou a ver algumas pessoas até conhecidas aqui no grupo, além a Sandra, a Stella, o Filipe, da Cristina e outros, não é? Portanto, olá a todos, obrigado por terem vindo a esta palestra. Portanto, depois da apresentação da Jacinta, e como ela disse, eu iria falar um bocadinho deste contexto europeu. Esta história desta perspectiva europeia sobre isto, mais ou menos poderá ser conhecida de vós, eu vou fazer uma questão muito rápida, um overview muito rápido para depois me centrar
talvez noutros aspectos mais interessantes. Deixa eu ver onde é que eu vi isto. Aqui. A Europa é um continente vasto. Eu tenho aqui alguns países que estão com umas cores e outras, mas isso depois posso explicar um bocadinho melhor. Isto aliás, é uma imagem da Europa do ECMI, do European Consortium for Mathematics in Industry, que eu já vou falar, e que os que estão, digamos que não estão coloridos, os que estão mais claros, são países onde não existem centros do ECMI neste momento. Mas, portanto, a Europa é um continente muito vasto, no norte, os países ricos, em baixo, os países menos, não tão ricos, e a diversidade é tão grande a nível do ensino, do tecido industrial, etc., que é muito difícil estabelecer uma rede a nível europeu com todos os, que seja uniforme. Mas os desafios são muito interessantes e é um bocadinho também sobre isso que podemos discutir no fim, também qual é o papel de nós, Portugal, aqui no cantinho, pode ter nesta rede. Digamos que para a história que eu vou contar, esta história que eu vou contar é uma história feita de várias cidades. A primeira que eu poderia escolher seria Oxford, em 1968. Eu escolhi esta data e esta cidade porque, de facto, nesta universidade, em Oxford, em 68, teve digamos, a coincidência de ter na sua universidade dois matemáticos, o Alan Taylor e o Leslie Fox, que tinham um interesse particular nesta colaboração da matemática com o tecido empresarial. E eles... muito preocupados com essa questão e aliás, o Leslie Fox foi acho que foi aluno de doutoramento de um engenheiro, portanto já de qualquer forma sempre essa perspectiva já mais virada para fora do mundo académico, e eles na altura criaram aquilo que depois se veio a ficar conhecido como Study Groups with Industry, nomeadamente os European Study Groups in Industry, foi o nome que apareceu mais tarde, porque depois foi uma ideia que floresceu na Europa, e a ideia que mais a Cinta já disse um pouco é traduzir aquilo que, digamos, os aspectos mais matemáticos de modelação para o contexto real, portanto não ficarmos um bocadinho presos o nosso fim não se traduz apenas nas questões de modelação, mas o objetivo é que o impacto desse trabalho, e o termo impacto hoje em dia está muito na ordem do dia, não é? Mas na altura era essa a preocupação, pudesse ter um impacto real na indústria e na economia. Eu tenho aqui um vídeo, mas não vou passar. Este vídeo está disponível é um vídeo interessante sobre 5 minutos ou 4 minutos sobre a experiência de um study group feito em Chipre. Depois, se alguém quiser, eu posso dar o link, ele está no link da página do YouTube do ECMI, mas depois eu posso vos dar o link em particular. A outra cidade para a história que eu vou contar chama-se Münzbach, uma pequena aldeia na Alemanha, mas foi nesta pequena aldeia que surgiu que um conjunto de matemáticos na altura se juntou, sobretudo não só alemães, italianos, ingleses também, se juntaram para constituir aquilo que se convencionaram chamar European Consortium for Mathematics in Industry. Esta é a primeira newsletter do ECMI, e aqui a preto estão digamos, os centros que faziam parte do ECMI, aqui neste mapa. O primeiro símbolo do ECMI era um burro, digamos, uma pessoa em cima de um burro, digamos assim. Este era o símbolo da própria cidade e que foi o símbolo adotado pelo ECMI no início, e a justificação para este símbolo está descrita na primeira newsletter, porque é que foi usado este símbolo para o ECMI, o símbolo eu posso já primeiro aqui, passo aqui para os paus atrás. Ele diz que o símbolo do burro de facto era apropriado para o ECMI porque eles, digamos, durante esta semana ou durante este encontro trabalharam que nem burros, não é? Para constituir aquilo que seria o esforço necessário para levar a cabo uma estrutura destas características, portanto tentar reunir com o mesmo interesse matemáticos de países tão diferentes, do norte ao sul da Europa. Eu tenho aqui um pequeno papel que foi escrito nesse encontro sobre os objetivos do ECMI na altura portanto, houve a consciência de que aquilo que a Jacinta também já disse, que é o expertise, portanto, os conhecimentos não estão espalhados por vários centros. Muitos problemas podem aparecer em diferentes países, ou problemas semelhantes podem aparecer em diferentes países, é um bocadinho não estarmos sempre a inventar a roda. Também a ideia de poder apoiar pequenos grupos que estão a aparecer e treinar, ou seja, a parte educacional.
E, de facto, os 3 objetivos que estão nesta folha de papel são os mesmos que nós temos hoje na página web do ECMI. Portanto, são os mesmos, tal e qual. Portanto, ao fim e ao cabo, em termos dos objetivos estratégicos, não mudou muito. Promover o uso da matemática industrial, a matemática em contexto industrial, um enfoque grande nos aspectos educacionais e operar à escala europeia. Portanto, serão estes os objetivos e continuam a ser. Hoje o ECMI continua. Na altura surgiu como um grupo de amigos, hoje ao fim e ao cabo já é muito mais do que isso, apesar de depois tenho aqui algumas imagens, mas não vou falar. Mas o objetivo desta rede em particular não é uma rede assim tão impessoal, são redes ainda assim que mantêm mesmo toda a comunidade da matemática industrial não é assim tão grande, de facto, aquelas pessoas que têm algum interesse em poder trabalhar nesta área não é assim tão grande, o que permite que as redes tenham um cariz, um bocadinho de proximidade e também as torna mais interessantes quanto a mim, essa perspectiva. A próxima cidade que eu vou apresentar aqui é Roma, em 2009, e a Roma em 2009 porque sobre a égide da European Science Foundation foi criado a European Science Foundation resolveu desafiar os matemáticos a criar um forward look, digamos, digamos um relatório sobre o que é que poderia ser a matemática e a indústria na Europa. E foram constituídos vários working groups, o ECMI esteve envolvido num deles, mais ligados com a educação, mas houve outros grupos de trabalho e desses encontros saíram 2 relatórios, essencialmente um relatório que era ao fim e ao cabo as conclusões deste grupo de trabalho e que era um conjunto de histórias de sucesso da matemática e indústria. Este segundo relatório deu origem a um livro da Springer, que está disponível, digamos. E o PDF também está disponível em várias plataformas e é um documento ainda assim muito interessante. A ideia era estimular a colaboração entre a matemática e a indústria e eu vou-vos mostrar um bocadinho algumas conclusões deste relatório e o que é que foi feito a partir daí, digamos, de que maneira é que estes relatórios estimularam estas redes e é isso o objetivo da minha palestra. E tenho aqui esta imagem só um bocadinho para dizer, mas isto é só para dizer que depois destes relatórios todos que começaram a surgir a dizer que os matemáticos eram espetaculares e que nós tínhamos um papel importante, digamos, a partir de uma determinada altura o matemático deixou de ser visto como aquele bicho de biblioteca, catadinho, que ninguém fala, não fala com ninguém para ser um indivíduo cheio de charme. Após estes relatórios acabaram por contribuir um bocadinho, não só para o sucesso, ou para a forma como os matemáticos são vistos, não só os matemáticos industriais, mas toda a comunidade já. Portanto, acabou por ser uma situação boa, digamos, para todos. A primeira recomendação, para, digamos assim, que dizia que os policymakers, portanto, as entidades que podem, políticos, devem apoiar o aparecimento de uma estrutura europeia que promova a matemática e a indústria. E o que foi feito na altura foi o ECMI, juntamente com a European Mathematical Society, que é uma sociedade muito maior que reúne todos os matemáticos, digamos assim, resolveu criar o que se chamou a Rede Europeia de Matemática para a Indústria. Portanto, tenha claramente um objetivo político, digamos, de conseguir financiamentos para projetos focados na matemática. E tem sido um bocadinho esse trabalho que a Rede Europeia tem feito, mas além disso tem feito mais do que isso, mas inicialmente era um pouco essa ideia, uma plataforma que se juntasse todos os matemáticos. O ECMI era visto um bocadinho, não tinha força política suficiente para atuar a esse nível e juntou-se à Sociedade Europeia de Matemática. Aqui a questão de porque é que é necessária mais uma rede, depois podemos discutir melhor esses aspectos, eu não me queria alongar muito para já, mas verdadeiramente o ECMI é vista como uma rede de universitários e a rede europeia é vista como uma rede de redes, portanto do ponto de vista político é um bocadinho distinto e essa distinção depois é importante, depois podemos, se quiserem, falar um bocadinho melhor disso no final. Esta rede foi criada formalmente em Amsterdão em 2013, a rede europeia, digamos, a EUMATSIN foi criada em 2013 e Portugal esteve logo na primeira linha como membro, não apareceu logo porque não tinha rede portuguesa de matemática e indústria, não estava constituída, mas constituiu-se e hoje o mapa da EUMATSIN, digamos, também é um mapa à escala europeia, provavelmente estes mapas já estão um bocadinho desatualizados, já há mais países aqui que fazem parte da EUMATSIN, mas também é um mapa bastante colorido a nível europeu, com muitas redes europeias, dos quais a portuguesa.
O que nós temos trabalhado em conjunto, estas redes trabalham em conjunto, porque senão não faz nenhum sentido. Por exemplo, tem trabalhado em conjunto na construção do que chamamos uma Strategic Research Agenda a nível europeu. Estes termos europeus são sempre um bocadinho standard. E ao fim e ao cabo é, digamos, uma continuação daquele forward look de 2009. Digamos, é uma nova estratégia para a próxima década. Tem constituído um conjunto uma divulgação continuação daquele trabalho das success stories, e neste momento até há um apelo a que toda a comunidade possa enviar estas histórias de sucesso, e nós estamos a pedi-las da rede portuguesa para poder divulgar também as nossas histórias de sucesso na rede, etc. Neste momento, por exemplo, só focar aqui este último ponto, está-se a tentar construir no nível europeu uma chamada one-stop shop para a indústria, ou seja, a indústria, em vez de ter tem sempre muitos interlocutores, todos nós temos provavelmente contactos com empresas e mantemos, etc., mas muitas vezes empresas que não têm nenhum contacto com o meio académico e que não sabem onde se dirigir, e este tipo de one-stop shop considerou-se importante, não só a nível europeu, como depois provavelmente à escala nacional e em particular também à escala portuguesa. Também é um assunto que temos sempre em cima da mesa, eventualmente constituir essa one-stop shop a nível nacional. Digamos, o ECMI, eu vou saltar aquele slide, porque estou a ver que me pode faltar o tempo e também não queria cansar. O ECMI neste momento opera, digamos, no centro de um triângulo onde, digamos, podemos considerar a academia, por um lado, como os criadores da matemática e inovação, a indústria como os utilizadores e as pequenas e médias empresas, ou os spin-offs, empresas que nascem do meio académico como fornecedores de matemática e indústria, ou seja, de alguma forma o ECMI tem também incentivado a que possam surgir pequenas spin-offs no meio académico, a partir do momento que elas próprias consigam depois ser eles os fornecedores das soluções que possam ser obtidas em contexto académico. Em termos, portanto, dentro deste triângulo temos aqui um aspecto mais, digamos, focado na academia, e eu vou continuar seguindo um bocadinho esta lógica destas três vertentes. Na educação, o que tem sido feito, quando nós falamos ou pelo menos quando eu falo com pessoas a nível que estão envolvidas nestes processos, todos nós somos investigadores e todos nós gostamos de fazer transferência de tecnologia, mas pelo menos os que são professores sentem sempre que o seu aspecto, a sua componente de professor é, digamos, muito grande na sua vida, ou seja, tudo o que é feito neste momento, ou que eu sinto que é feito na área da educação é sempre muito bem acolhido e as pessoas gostam muito de participar. E o que, de facto, uma das recomendações deste Forward Look também foi no sentido de criar um currículo europeu de matemática e indústria, ou seja, digamos, os países onde esses aspectos estão mais desenvolvidos pudessem disseminar essas boas práticas, de forma a que os outros países onde essas boas práticas não existem pudessem aprender, e de facto foi criado, através do Comitê Educacional do ECMI, uma espécie de um currículo educacional para a matemática e a indústria, a nível do mestrado, que permite, digamos, que no contexto deste comitê educacional, os vários dinamizadores, os vários coordenadores dos grupos de mestrado possam discutir aspectos que considerem interessantes e tragam os seus problemas e que possam, em conjunto, poder melhorar esse tipo de currículos. Uma das coisas que mesmo acontece é que mesmo muitas pessoas que participam neste comitê educacional do ECMI não são membros do ECMI, mas participam nestes reuniões do comitê educacional porque, digamos, estão interessados em poder promover esses currículos. O ECMI, ao fim e ao cabo, também oferece um diploma adicional ao curso aos alunos que fazem esse currículo, o que acaba por ser uma mais-valia também para os alunos que fazem esse currículo, apesar de não é um grau, mas é uma forma de reconhecimento, e também permite que, uma vez que a rede está estabelecida, seja muito simples estabelecer contactos de transferências de alunos de Erasmus. Agora, essas questões agora estão um bocado paradas, mas as transferências de alunos através de projetos Erasmus, poder haver troca, intercâmbio de estudantes, etc., é sempre muito interessante essa perspectiva educacional. E para mim é dos grandes casos de sucesso desta rede. As Semanas de Modelação, que é uma organização também a nível europeu, a Jacinta já falou, portanto eu não vou falar nisso, mas só quero dizer que foi produzido um manual, que também está disponível, penso eu, não sei se na nossa página, um manual
digamos que é uma espécie de como fazer uma Modeling Week para totós, digamos, é isto, ou seja, como é que, com ideias muito simples, como é que eu posso organizar uma semana de modelação. Não está pensado para as semanas online, mas está para as semanas, digamos, presenciais, mas é um manual que se nós quisermos organizar, se algumas pessoas interessadas em, alguém estiver interessado em organizar uma semana de modelação, digamos, aqui estão todos os passos que é que deve fazer para pôr, ou pelo menos da perspectiva de quem já tem essa experiência, a poder organizar essa semana de modelação. Esta é uma fotografia da primeira Modeling Week do ECMI, digamos assim, num jantar um bocadinho mais formal. Esta já é um bocadinho nos anos posteriores, como se pode ver, o nível de informalidade cresceu bastante ao longo do tempo, não é? Esta é na Finlândia. Portanto, aqui... O ECMI também tem um aspecto muito importante que eu considero que é muito importante, são os prémios para a melhor tese de mestrado, prémios para a melhor tese de doutoramento. Os prémios para a melhor tese de mestrado vêm desde 1992 e para as de doutoramento desde 2010, o que para os nossos alunos, que muitas vezes são muito pouco relutantes em concorrer a prémios, eu acho que era um incentivo. E pensamos sempre que os prémios, ou pelo menos acho eu, pelo menos a experiência que eu tenho aqui em Coimbra, os nossos alunos pensam sempre que estes prémios não são para eles, e é uma forma de incentivar, acho que todos nós devemos incentivar os nossos alunos a concorrer a estes prémios, porque estes e outros, mas em particular estes, agora falo nestes, penso que estão ao alcance de qualquer aluno do nosso, mesmo os outros prémios que foram entregues, que o Weikart, isto é um excelente matemático atualmente e de facto teve uma excelente tese, provavelmente foi merecidíssimo, mas não são inacessíveis aos nossos alunos, e de certeza que nós temos alunos com as mesmas capacidades para poder concorrer a estes prémios. Obviamente que aqui a ideia é que estas teses tenham uma ligação com o tecido empresarial e não sejam só teses académicas. Também há outras coisas, também, por exemplo, há uma competição para alunos feita, depois posso falar, há várias outras coisas, aqui estes primeiros ainda não estão implementados, mas esta competição para alunos já está a decorrer, já houve 2 edições, depois também posso falar um bocadinho melhor sobre isto mais tarde. Isto é a nível de alunos. A nível da investigação, o que estas redes são importantes, no meu ponto de vista, são importantes, em particular o ECMI, neste caso, porque tem constituído o que chamam grupos especiais de interesse, Special Interest Groups. E aqui a ideia dos Special Interest Groups é tentar encontrar massa crítica para que as pessoas em conjunto possam concorrer a projetos mais ambiciosos, digamos, a projetos europeus, ou então possam a outro tipo de financiamentos. Portanto, a ideia é que estes Special Interest Groups promovam, criem massa crítica. O ECMI, à partida, dá um apoio muito pequeno, mas, digamos, pode dar um apoio de 2.000 euros para as pessoas se constituírem, para fazerem as primeiras reuniões, para fazerem eventualmente um congresso, um pequeno encontro, e depois a partir daí o objetivo é que estes Special Interest Groups arranjem os seus próprios financiamentos e de preferência em conjunto com empresas. Depois posso dar alguns exemplos, se quiserem, na discussão de como é que alguns destes grupos têm tido sucesso. Esta é a lista dos Special Interest Groups, são em várias áreas, têm produzido livros em pontos científicos, etc. Por exemplo, temos aqui um mais focado no Big Data, atualmente, que tem tido algum sucesso. Este Math for Digital Factory também tem tido algum sucesso. Este último também, aqui ligado à engenharia eletrotécnica, também tem tido bastante sucesso. Portanto, alguns deles estão mais ativos, outros menos ativos, mas isso é um bocadinho de quem os dinamiza também. O ECMI também fornece, digamos, estas oportunidades de financiamento, por exemplo, doutoramentos europeus em contexto industrial, ou European Joint Doctorates, ou European Industrial Doctorates. Este tipo de concorrer a este tipo de financiamentos também é muito mais simples quando as pessoas estão integradas em rede, porque podem, uma vez que são necessários vários países diferentes a trabalhar em rede para concorrer a estes projetos. Eu penso que é também uma das vantagens de estar em rede, e é um desafio também às próprias pessoas que quiserem integrar-se mais, aproximar-se mais desta rede, ou pela via da PT Medicina, etc. Também é sempre possível, mas é uma das vantagens de trabalhar em rede, é poder ter estas oportunidades de financiamento também, sobretudo para alunos de doutoramento e para projetos de doutoramento. European Study Groups e de Indústria, a Jacinta já falou, eu só vou mostrar aqui um bocadinho alguns números. Por exemplo, porque é que as empresas têm participado, um inquérito, as empresas têm participado, sobretudo apontam muito para resolver problemas, algumas para refine methodologies ou new ideas, tá bem? New contracts não tem sido muito a resposta, mas, por exemplo, porque é que os investigadores têm participado, focam mais, por exemplo, ter contacto com problemas industriais ou satisfação
perceber que a sua matemática serve para alguma coisa, digamos assim, também têm tido estes study groups a nível europeu, que também tem sido uma das iniciativas que têm sido promovidas por estas redes, mas a satisfação, portanto, o que normalmente as empresas procuram, os académicos procuram é muito, digamos, está em linha com aquilo que a Jacinta também já disse, e de facto, se nós olharmos para os inquéritos que têm sido feitos às empresas, eu tenho aqui só 2 ou 3 resultados, não, antes disso eu tenho aqui só também um mapa onde se tem realizado study groups, aqui o European não está bem porque alguns estão nos Estados Unidos. Mas o Brasil, na Universidade de São Carlos, aliás, a Universidade de São Paulo, mas em São Carlos tem sido muito ativa, na África do Sul, na Austrália, noutros países aqui na Índia, aqui falta a Malásia, mas não organizou nos últimos 5 anos, e depois obviamente a Europa tem sido muito dinâmica e a nossa bola aqui em português é muito grande, porque nós temos estado bastante ativos, temos feito quase sempre um por ano, o que é ótimo. Também, algo semelhança das Modeling Weeks, também existe um manual para organizar study groups, e o que é muito importante para quem organiza, para quem participa, isto não existia antes, é uma novidade que deste ano, digamos, é que foi constituído um repositório para os reportes que surgem destes study groups, e é um repositório que não é uma espécie de é patrocinado pela Cambridge University Press também, e o objetivo é que as pessoas possam pôr no seu currículo um bocadinho estes reportes que fazem, e isto é muito importante, sobretudo para jovens matemáticos ou para alunos de doutoramento, e todos nós, não estar lá a trabalhar à borda. Algumas empresas participaram e digamos, o que eles dizem, né? Aqui a Pepsi diz, a AstraZeneca, que agora bastante conhecida agora também pela questão da vacinação, new and interesting ideas. Aqui a Airbus, que estabeleceu um contrato há 3 anos com a Universidade de Bristol a partir de um study group. Portanto, aqui também a Great Experience, portanto, a ideia de ter sido um momento interessante, Discovery of the Network of People, portanto, a ideia de conhecer estas redes, portanto, do ponto de vista das empresas, às vezes não é só a questão do produto, mas também a oportunidade de poder relacionar-se com redes de pessoas que podem, neste caso matemáticos, que também pode ser interessante para eles. Estou a chegar quase ao limite do meu tempo, mas queria falar também nos aspectos da divulgação, porque são muito importantes nesta área. Os aspectos da divulgação também foi uma das recomendações do Study Group, portanto, no sentido de criar uma revista a nível europeu que pudesse ter a revista que pudesse ter uma revista de qualidade, onde os artigos de colaboração da matemática e da indústria pudessem ter espaço, e de facto o ECMI criou este Journal of Mathematics in Industry, que nós consideramos que é uma revista de qualidade, e apesar destes problemas de indexação demorarem sempre algum tempo, mas o que é certo é que esta revista existe neste momento, e é uma revista que digamos, interessante para quem trabalha com a indústria poder usar para divulgar os seus trabalhos. É totalmente open source, para os membros do ECMI, neste caso não tem nenhum FII a pagar, para quem não pertence ao ECMI tem um FII a pagar, mas a revista tem esse cariz de ser uma revista open source. Vou saltar por cima disto, também temos um blog, a página do ECMI é um blog, ou seja, ao fim e ao cabo é muito dinâmica, porque o blog é dinamizado 15 em 15 dias, altera a pessoa que dinamiza o blog, portanto há sempre muitos casos interessantes de trabalhos da matemática com a indústria nesse blog. Penso que estou a chegar mesmo ao limite do meu tempo. Eu vou parar por aqui e dizer que esta é uma imagem de uma das dos últimos encontros um encontro do ECMI também, que estou a ver, passou de um grupo de pequeno para já um grupo substancialmente maior, e aqui isso é uma imagem destes congressos que tem tido, sei lá, na ordem dos 300, 400 pessoas, portanto, digamos, é também eu esperemos que agora, depois do Covid, que possamos todos voltar a estes encontros presenciais, porque de facto, quando se fala em redes, trabalhar em Zoom não é propriamente a melhor plataforma. Bem, eu fico por aqui, os outros slides penso que não existem para passar agora, depois